de analisar os projetos dele, o que ele iria fazer, o que ele não iria fazer, e você escolheu? Eu também não. Aliás, de certa forma eu escolhi sim, porque eu sou conselheira federal, e eu vou dizer daqui a pouquinho como é que foi essa escolha. Mas você não escolheu, você não teve esse direito. E isso cria uma série de problemas. O primeiro é um problema de justiça, é injusto. Então a gente tem que se dar conta de que, presidente Volpiani, você é oriundo das prerrogativas, né? Quando você estava falando, me veio uma ideia. Votar para presidente é prerrogativa do advogado. É sua prerrogativa. Faz parte dos seus direitos. Isso está sendo tolhido, está sendo cerceado, está sendo usurpado. Estão tirando esse direito, que é um direito seu. Mas além de ser uma questão do direito, do que é certo e do que é errado, que eu acho que já seria razão suficiente, isso cria problemas práticos. A eleição é um momento muito importante, Ale, para a nossa democracia. E ela não é importante só na hora do voto. Sabe qual que eu acho que é o momento mais importante de uma campanha, presidente Paulo? O momento da campanha propriamente dita. Porque é o momento em que você firma compromissos, em que você mostra a sua cara. Não é? Quando eu fui presidente, eu concorri com outros 4 candidatos. Eu tive que apresentar um programa. O meu programa tinha 52 pontos, que eu fui ticando ponto por ponto. Eu assumi compromissos. Eu assumi o compromisso contra a reeleição, cumpri. Eu assumi o compromisso pelas diretas na federal e cumpri a luta. Não posso cumprir e entregar o resultado, mas cumpri a luta. Então, esse momento em que você se coloca ao seu eleitor é o momento em que você, primeiro, diz quem você é, apresenta o seu programa e firma compromissos. Numa eleição indireta, nada disso acontece. Você sabe quem o nosso presidente é? Sabe qual é a história dele? Sabe qual foi a trajetória? Sabe quais são os atributos? Sabe o que ele pensa do STF? Sabe o que ele pensa dos poderes? Pois é, porque fica tudo ali numa verdadeira caixa preta. E eu insisto, eu não estou falando aqui de pessoas, eu estou falando de um sistema. Então a eleição indireta nos priva da possibilidade de saber quem é o nosso representante, conhecê-lo. Talvez a gente até gostasse dele. Talvez a gente até votasse nele, se a gente o conhecesse. Mas nós não o conhecemos. E 2, nos priva do direito de cobrar. Porque na hora que alguém votou em mim e eu disse que eu era contra a reeleição, se eu violasse a minha palavra e fosse a reeleição, vocês teriam todo o direito de me criticar em praça pública e dizer, olha, essa mulher não tem palavra, porque ela disse A e está fazendo B. Mas isso a gente só pode quando a gente firmou esse compromisso. E numa eleição indireta não é isso. Então, quando a gente, e eu concordo, presidente Paulo, muitas vezes a gente não gosta do que a gente está vendo lá em Brasília, mas como é que a gente pode cobrar? Por que a gente vai cobrar se, na verdade, não nos foi prometido nada? Não nos foi dito nada, e as pessoas agem, enfim, de acordo com o que elas julgam que é correto. Eu insisto, eu não estou criticando ninguém, até porque senão seria trocar as peças. Eu não quero trocar as peças. Nós queremos mudar o sistema. Então eu pergunto de novo, por que não deixam você votar para presidente? Quem tem medo da advocacia? Que medo é esse dos advogados terem vez, terem voz e terem voto e escolherem os seus dirigentes? E achei muito oportuna a fala também do presidente Volpiani quando falou, a democracia não significa que o nosso candidato sempre vai ganhar. E também não significa nem que o melhor candidato vai ganhar. Mas significa que nós todos tivemos a possibilidade de votar, a possibilidade de opinar. Isso é um exercício de amadurecimento democrático. Então eu não tenho dúvidas de que as palavras que o presidente Paulo usou foram precisas. A eleição direta é um reencontro da OAB com a sua base, com a advocacia, com seus princípios, com seus valores e com a sua origem. Eu não tenho medo da advocacia. E não é porque eu tenha algum tipo de convicção
de que eu ganharia uma eleição se me pusesse à disputa, mas é porque eu tenho certeza de que a advocacia é madura, é inteligente, é consciente e não precisa ser tutelada por ninguém. Ela pode escolher. Nós não precisamos de alguém que escolha por nós. Nós podemos escolher e fazer o nosso próprio caminho. Portanto, eu entendo que isso é da maior importância. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o quão prejudicial é nós sermos privados desse direito. E alertar os nossos colegas. Faço coro ao que disse o presidente Paulo. Segue a página no Instagram. Manda essa pergunta nos teus grupos de WhatsApp. Você já pensou por que nós não podemos votar para o presidente da OAB Federal? Você não gostaria de poder escolher? De poder pelo menos opinar? De poder ter uma alternativa, uma opção? 2 que sejam candidatos ali disputando? Então eu vou dizer um pouquinho, porque esse é o próximo passo, como é que funciona hoje. Eu acho que a primeira coisa é nós entendermos que essa é uma luta justa, que essa é uma luta digna, que essa é uma luta que vale a pena. A segunda coisa é entender, porque alguém pode te perguntar, e como é que é hoje? E eu tenho a absoluta convicção de que boa parte da advocacia não apenas não conhece a pessoa da nossa diretoria federal, como não sabe como é que essas pessoas são escolhidas. Então eu vou contar para vocês como é rapidamente o sistema. E o sistema, ele é um bocado confuso, eu diria. Vejam e julguem pelos senhores e pelas senhoras. Como é que acontece? No final da gestão, aquele que quer concorrer à presidência do Conselho Federal pode inscrever a sua chapa. Pode inscrever a sua chapa. Há uma curiosidade, porque o presidente, me desculpem se eu for um pouco técnica, mas eu acho que é importante também ter esse conhecimento um pouco mais técnico, né? O presidente não precisa ser um conselheiro federal. Já houve na história presidentes que não foram conselheiros, que eram pessoas, digamos assim, de fora do sistema. Mas o restante da chapa, que é espelhada da diretoria da seccional, ou seja, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, o presidente não precisa ser conselheiro. Todos os outros precisam ser conselheiros federais, para estarem inscritos, né? Precisam se eleger para o Conselho Federal. Pois bem, há uma data limite para inscrever a chapa. E quem vota nessa chapa, então vamos imaginar o seguinte, nós vamos ter a próxima eleição em 2028, 2027 termina a gestão aqui da seccional e o Conselho Federal é eleito em janeiro de 2028, entende? Termina aqui e aí a gente elege a diretoria do Conselho Federal em janeiro de 2028. Só que a chapa tem que ter se inscrito até 2027. A chapa tem que ter se inscrito até agosto de 2027. Mas a votação só vai ser em 2028. Todos estão compreendendo? Já começa uma coisa um pouco confusa aí. Para inscrever, então, Patrícia, você, que é conselheira federal, você poderia inscrever, por exemplo, uma chapa e concorrer dentro desse sistema indireto? A minha primeira questão é não, porque eu não concordo com o sistema. Mas vamos dizer que eu concordasse com o sistema, eu poderia, para que se consiga inscrever uma chapa, você precisa da assinatura de 6 seccionais apoiando a sua candidatura. 6 seccionais apoiando. O que ocorreu em todas as últimas eleições para o Conselho Federal? Só uma chapa conseguiu se inscrever. Por quê? Porque na medida em que esta chapa, que no caso já era do presidente, que foi a reeleição, consegue 22 assinaturas, ele inviabiliza qualquer concorrência. Não há possibilidade. E nós temos então uma eleição não apenas indireta, mas uma eleição com chapa única. Há muitos anos. Então nem você teve escolha, nem eu tive escolha. Eu não digo que eu não votaria no presidente Beto. Talvez eu votasse nele. Mas o fato é que eu não tive escolha, porque não havia outro candidato na medida em que o presidente conseguiu angariar as 20. Na verdade, né, depois de 22, nada mais conta, porque não há mais possibilidade, né, de outra chapa conseguir 6. São 27 seccionais.
Então, o que acontece é que até o final da gestão, a chapa que quiser se inscrever tem que dar os seus apoiamentos, tem que apresentar as suas cartas de apoio. Conseguindo 6 apoiamentos, ela consegue se inscrever. Há muitos e muitos anos, muitos e muitas gestões, não há concorrência. Quem vai eleger o presidente, a chapa, né? Embora fosse uma chapa única, quem vai efetivamente votar é a legislatura seguinte. Então, eu votei como conselheira federal, né? Embora a chapa tenha sido inscrita na gestão passada, eu, como conselheira federal, assumi a minha... tomei posse lá no começo de janeiro e votei. Mas tinha uma chapa única para votar e isso diminui ainda mais essa questão da representatividade. E por que eu estou dizendo isso de forma detalhada? Porque um argumento que nos colocam é: Patrícia, a advocacia pode votar, porque ela está votando através dos seus conselheiros federais. Eu estou dando aqui argumentos, porque eu quero que todos aqui sejam replicadores desses argumentos. E para que nós sejamos replicadores, nós temos que compreender de forma bastante clara qual é o processo. Então, o que se diz? Patrícia, não é verdade que a advocacia não pode escolher, porque quem escolhe o presidente é o Conselho Federal. O Conselho Federal é composto por 81 conselheiros. E como é que são escolhidos esses 81 conselheiros? Nas chapas das seccionais. Você sabe que eu estava na chapa do Leonardo Sica, que foi a chapa vitoriosa, portanto eu entrei como conselheira federal. Eu sou uma das conselheiras federais. A organização do Conselho Federal é uma organização senatorial. É como o Senado, não é como a Câmara. Porque na Câmara existe uma proporcionalidade. Não é, Alessandra? Na Câmara, quando você tem uma população maior, você tem mais deputados. No Senado, não. No Senado são 81. É exatamente igual ao Conselho Federal. Então, o Conselho Federal é organizado com 81 conselheiros. E aí, o argumento é: estes conselheiros, que foram eleitos nos seus estados, é que vão eleger o próximo presidente. Mas nós temos 2 pontos aqui muito importantes. Primeiro, isso não deixa de ser uma eleição indireta, gente. Até algum tempo atrás, foi bem lembrado aqui, nós tínhamos no Brasil eleição indireta para presidente até a década de 80, que era exatamente assim. Era exatamente assim, era o Senado que escolhia. Imagina se isso voltasse a ser assim hoje. Você ia se conformar com esse argumento de que só porque você votou para senador, você se sente representado com o voto deste senador para presidente? É óbvio que não. Então, perdoe, esse argumento ele é capcioso. E a segunda coisa foi isso que eu acabei de falar. Nos últimos anos, a eleição que os conselheiros participam tem chapa única. Então, na verdade, nem você vota, nem você escolhe, nem eu escolho. Ninguém escolhe, né? Democraticamente. Então, este é um primeiro argumento que muitas vezes é usado para dizer que nós não precisamos de eleições diretas porque já estamos devidamente representados. Mas eu espero que todos compreendam e acho que todos compreendem que não é suficiente, né? O Conselho ele tem uma função importante, uma função de deliberar coisas importantíssimas,